E aí, galera, tudo bem? Tranquilinho? Bora lá então, ó. Para essa nossa próxima sequência, né, nós vamos começar a falar das indústrias, tá bom? E o que é muito importante, antes de você entender o quão importante é a indústria para a nossa atualidade, para a nossa realidade, é que você entenda como a gente chegou ao período atual. Ou seja, como nós elegemos a indústria como um marco central da nossa sociedade, né? E para isso você precisa, no mínimo, entender como a gente chegou à nossa atual ordem multipolar, beleza? Então eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre as mudanças que ocorrem na economia para que a gente chegue até esse ponto, beleza? Então a primeira ideia de complexidade para o mundo globalizado, né, para o mundo da terceira revolução industrial, é exatamente o fim do padrão ouro, né? O fim do padrão ouro eu coloquei aí, ó, de 71 a 73, tá? Só que a gente tem esse aí sendo o padrão ouro dólar, tá bom? Porque existiu, né, até ali a Primeira Guerra Mundial, o padrão ouro-libra. Mas beleza, o que vem a ser esse padrão ouro-dólar, ouro-libra, enfim, qualquer um deles? É que você tinha que manter um lastro, ou seja, você precisava equiparar a sua moeda ao ouro. Então, se a sua economia crescesse, aumentasse, isso geraria inflação para você. E você ia precisar comprar dólar. Dólar não, desculpa, ouro, né? Então você precisava manter o tamanho da sua economia pelo valor da sua moeda relacionado à quantidade de ouro. Então daí, nos países subdesenvolvidos, nos países pobres, você teria uma alteração. Então quem tinha um aumento da sua economia compraria então ouro dos países subdesenvolvidos, emergentes, para conseguir, digamos assim, acertar a sua economia. Senão ele sofreria de inflação, beleza? Então a gente vai ter em 71, né, o acordo de Bretton Woods, que vai acabar então com diversas coisas, entre elas o chamado padrão ouro. E eu coloquei 71, 73 porque o que sobrou de 71, com o acordo de Bretton Woods, né, com o fim do padrão ouro e tudo mais, foi dilacerado em 73 com a crise do petróleo. Então, o que não havia sido modernizado acabou precisando ser modernizado na década de 70, né, em 1973, com a crise do petróleo. Beleza? Essa adoção, então, ou esse fim do padrão ouro, acaba com o câmbio que vai ser fixo, né? A gente vai passar então a ter um câmbio flutuante. Então olha só, matéria até aqui no Brasil, né? O Nixon pede ajuda para novo sistema monetário mundial. Qual novo sistema é esse? Exatamente o do câmbio flutuante, né? Como que funciona o câmbio flutuante? Bom, o câmbio flutuante, ele é praticamente a inexistência de um sistema monetário mundial. Por quê? Porque, na verdade, quem vai guiar a economia, o câmbio e tudo mais, câmbio seria a conversão das moedas nos diferentes países, né? Então, simplesmente os indicadores econômicos vão fazer isso, tá? O que vem a ser um indicador econômico? É um dado que você consegue levantar, como por exemplo, ó, tem aí o IPCA, né? O índice de preço ao consumidor amplo. Então o IPCA você consegue obter ali se teve inflação, se teve aumento dos valores e coisas do tipo. Beleza, isso vai trazer então uma forma de você entender a economia. E aí o que você faz? Você junta mais indicadores, como por exemplo, desemprego, ó, as contas federais, se o governo está conseguindo quitar suas dívidas ou não, o PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, quanto de dinheiro circula dentro do seu país. Se o PIB caiu, como está acontecendo aí nesse gráfico, quer dizer que tem menos dinheiro circulando aqui dentro, os investidores estão fugindo e coisas do tipo, né? Você tem, então, muitos indicadores mesmo. Você bem pode ver que a reação do presidente
não só o nosso, tá? Mas qualquer um outro, dependendo do que ele fale na televisão, do que ele apoia, do que ele não apoia, a Bolsa de Valores oscila. Ou seja, tudo isso está relacionado, amarrado, né? E daí a gente tem esses indicadores norteando a nossa economia, né? Por exemplo, um dos indicadores pode ser essa percepção de risco, né? O que acontece? A gente tem a partir disso o chamado risco país. O risco país é a possibilidade de um país não conseguir pagar as suas dívidas. Todo país vai fazer dívida, né? Ele pega dinheiro emprestado para pagar algumas parcelas de dinheiro pego anteriormente e tal. Fala, beleza, então quer dizer que a melhor coisa para um país é não ter dívida? Não necessariamente. Por quê? Porque depende se ele consegue pagar ou não, né? Então, digamos assim, você tem uma série de análises sendo feitas e o risco país é muito interessante, por isso que eu coloquei a parte, que é o seguinte: o risco país ele é uma baita de uma sacanagem, que é assim, ó, os países mais pobres vão ter mais risco de não conseguir pagar suas contas, né? Resultado disso, quando eu empresto dinheiro para um país pobre, eu cobro mais juros, né? Então, os países ricos pagam menos juros quando emprestam dinheiro, né? Na verdade, quando pegam dinheiro emprestado. Então, tipo assim, os Estados Unidos, o risco dos Estados Unidos não pagar suas contas é muito pequeno, né? O risco da Zâmbia não pagar suas contas, imenso, né? Então, tipo assim, para quem que você emprestou dinheiro? Para os Estados Unidos. Fala, tá, legal. Então vai ser um investimento conservador. Para quem que você emprestou dinheiro? Para a Zâmbia. Fala, você é louco, mano. Como assim, né? Fala, não, mas pode ficar tranquilo. Se eles me pagarem, tipo assim, umas 10 parcelas, eu já peguei meu dinheiro de volta, né? E aí depois é só lucro. Então, quando você ouve falar que, tipo assim, os países europeus perdoaram a dívida dos países africanos, né? A Etiópia, os Estados Unidos perdoou a dívida da Etiópia. Meu, eles já pagaram essa dívida algumas vezes, né? E daí, se eles não pagarem, se eles derem o calote, o risco país então fica absurdo, né? Ou seja, é melhor pagar, porque senão depois, se você precisar de alguma coisa, sua credibilidade no mercado externo vai estar em frangalhos, né? Então, esse risco país é mais um dos indicadores que vão nortear a economia, beleza? Aqui, ó, a gente tem alguns índices, né, de percepções aí de risco que são bastante interessantes. Eu coloquei esse porque tem uma comparação aí Brasil-Argentina. Só para vocês observarem como a confiança do mercado externo está abalada no Brasil. O Brasil é a linhazinha marrom aí, né? E a Argentina seria o quê? Sei lá, meio rosa para laranja, não sei, cor de burro quando foge, né? A Argentina é a primeira. Então, logicamente, que a percepção de risco em relação à Argentina é mais elevada que em relação ao Brasil, né? Mas o que acontece? Acontece que a Argentina, há pouco tempo, deu um calote, não pagou suas dívidas, né? Em 2020, a Argentina já deu sinais de que pode voltar a dar calote, e vai, por causa da pandemia, né? Então, tipo assim, fala, vem cá, então os caras não pagaram as dívidas dele e o Brasil tá quase no mesmo patamar ali de comparação? Sim, é exatamente isso, né? Ou seja, nosso governo não está trazendo muita confiança. Tem a Turquia, a Turquia está no meio de uma crise econômica, social e tudo mais absurda, né? Apesar de ser um dos países promissores aí, né? De estar ali no meio do ranking aí, Brasil e outros demais emergentes, né? Mas não é boa você ter ali uma relação comparativa com a Turquia. Beleza? Outro fator que vai dar um impulso, um up na nossa atualidade é exatamente a introdução da internet no mercado financeiro, das bolsas de valores, né? As transações econômicas nossas hoje são muito,
muito mais rápidas, né? E relacionado a isso, eu coloquei, nossa, eu inverti a ordem. Essa aí, ó, seria uma operação na Bolsa de Valores hoje, né? Esses caras aí, ó, são grandes negociadores aí de empresas que vão pegar, por exemplo, ó, você acha que o Neymar manja de Bolsa de Valores? Não, ele não manja. O que ele faz? Ele chega e entrega a grana dele na mão de uma gigante dessas aí, operadoras das bolsas de valores, os conglomerados, e aí os caras vão e direcionam o dinheiro dele. Então o Neymar não precisaria trabalhar mais, ele deixa a grana na mão desses caras aí, ó, e arrebenta. Ele nem precisa entender nada de economia, né? Então esses caras aí, ó, não pense que, nossa, mano, mas o cara é ruim, hein? Ele não consegue dar um Alt Tab para mudar a tela do computador. Então, na verdade, cada tela dessa aí tem vários indicadores, informações sendo passadas e processadas ao mesmo tempo, né? Fala, meu, e por que tudo isso para um cara só? Bom, se o cara não der conta de fazer isso, então ele que vai fazer outra coisa. É que, na verdade, ele precisa comparar muitos dados para tomar decisões, né? E isso instantaneamente. Então, essa é a nossa atualidade. Uma realidade anterior a essa é muito doida, que vem a ser exatamente essa aqui, ó. Essa aí é a Bolsa de Valores, né, do estado de São Paulo, né, a Bovespa, na verdade a Bolsa de Valores do Brasil. Então, o que acontece? Isso aí é um pregão presencial. Então, todas as operações de compra e venda que se faz hoje pela internet, se fazia presencialmente. Então, ó, não sei se vocês conseguem ver na imagem, porque ela não tem a qualidade lá muito boa, né? Todos esses caras aqui estão com um telefonezinho na orelha. Eles estão segurando aqui o telefone, né? E daí, como é que funcionava a transação? Simplesmente, quem estava vendendo ficava dando sinal. E quem estava comprando ficava dando sinal também. Então, eles tinham que conversar um com o outro. Ou seja, sabe o negócio da transmissão dos dados que a gente tanto gosta hoje, principalmente quando o dado é da sua internet, né? A velocidade dela, não tinha. Era feito mesmo, falado, gesticulado, gritando. Essa aí também é mais uma imagem do Brasil, né? Essa aqui é de Nova York, vocês bem podem ver que é bem mais atual, né? Os caras já estão com o telefonezinho aqui na orelha, pode ver, tá vendo aqui, ó, o headset, né? Mas enfim, essas transações eram feitas na base da loucura mesmo, né? Se você já assistiu o Lobo de Nova York, né? O Lobo de Wall Street, acho que você deve ter observado isso, tá? É um filme que tem bastante droga e tudo mais, tal, muita loucura, mas enfim, se você for assistir pela parte de você entender como que eram as transações econômicas, você vai ficar boquiaberto, né? Por quê? Porque tem relações, por exemplo, com empresas que o cara precisava de ligar de casa em casa para vender as coisas. Falar, mas isso acontece hoje também. É que esse vai ser o princípio, o início desse tipo de, digamos assim, telemarketing, né? Mas principalmente era uma outra realidade, que você não tinha dados sendo transmitidos de modo tão fácil, tão simples, tão rápido, né? Eu pensei que tinha mais uma imagem da Bolsa de Valores. Então a gente vai ter também, para entender nossa atualidade, pensar muito bem o aumento dos fluxos imateriais e os fluxos materiais, tá? Eu vou colocar aqui a imagenzinha, que é do David Harvey, né? Gênio da geografia, que ele vai simplesmente fazer uma comparação com o tamanho do mundo imaginado por pessoas que viviam antigamente, e conforme a gente vem se aproximando da nossa realidade, da nossa atualidade, a nossa percepção do tamanho do mundo diminui. Ele chama isso de compressão espaço-temporal, ou espaço-tempo, né? A relação que ele vai fazer é então a seguinte: com o passar do tempo, pegue aqui, ó, de 1500, né, a 1840, eu acho um pouco exagerada essa relação, porque aqui a gente já vai começar, né, digamos assim, dá para ele deixar um pouquinho antes, vai, 1500 a 1800, já seria boa. Por quê?
Porque durante todo esse período, né, a gente pode voltar até mais, até antes de 1500, você teria aí, ó, barcos à vela e carroças sendo os modos de locomoção que seriam mais rápidos, né? Ou então a pessoa a cavalo mesmo. E daí você até pode pensar, falando, nossa, não, mas a cavalo dá para você andar mais de 16 quilômetros. Não é só um passeio, tá? As pessoas viajavam a cavalo, né? Então, tipo assim, você sair de Marília e ir para São Paulo de cavalo. E pense que não tinha rodovia, tá? Então, logicamente que o mundo era muito maior, muito mais complexo. Você sair da Europa e vir para o Brasil, né? Então, logicamente que esse período aí, ó, para o homem, o mundo é um obstáculo, ele é um problema, né? A gente tem de 1850 a 1930, olha lá, as locomotivas a vapor, tá, as mais rápidas do mundo aí, iam bater os 100 e tantos quilômetros por hora, tá? Essa velocidade é elevada até para atualmente um trem normal, tá? Então, os caras poderiam circular agora dentro do continente a médias de velocidade absurdas, tá? Vamos esquecer esse 104 aí e pense em 100 por hora. Quantas vezes mais rápido ou 100, 104 para 100, né? Desculpa, tinha pensado uma coisa e falei outra. Imagine por 70 por hora. Meu, simplesmente você multiplica a velocidade aí dos 16 km por hora, é muito, muito mais rápido. Então o seu mundo, a sua percepção de mundo, ó, diminui. Os barcos a vapor, já pensou? Fala, tá ventando, não tá? Fala, foda-se, eu tenho motor, mano. Né? Ou seja, o mundo diminui muito, né? Na década de 50, ó, surgem os aviões a hélice, que aí serão utilizados amplamente, né? As primeiras companhias aéreas vão surgir, o mundo diminui, olha lá, de 100 km por hora, a gente passa para 480, só que você deve estar percebendo, né? Falando, não, mas não era todo mundo que andava de avião na década de 50. Não, assim como não é hoje, mas principalmente nós temos uma redução psicológica do mundo, né? Depois, na década de 60, os aviões de passageiros, né? Os aviões a jato vão surgir. Então, a velocidade vai aumentar demais e o nosso mundo vai diminuir. Isso porque o David Harvey está fazendo uma relação para você com os fluxos materiais, né? Os fluxos materiais, então, vão aumentar muito sua velocidade. E os imateriais? Imaterial são os fluxos de informações. Então, lógico, o mundo quase vai desaparecer quando a gente pensa em informação. Imagine hoje, né? Videochamada, aulas ao vivo. Qual é o tamanho do mundo? Não tem, né? Por exemplo, estou neste momento fazendo esse vídeo para vocês de Presidente Epitácio, na casa da minha sogra. Qual a diferença de eu estar em Marília e estar em Presidente Epitácio? Nenhuma. Para informação, zero, né? Então, qualquer lugar do mundo que eu estiver, para troca de informação, hoje é independente. Agora pense, né? Período colonial. Se alguma coisa acontecesse em Portugal, quando o imperador estava aqui no Brasil, né? De 1808 em diante, o que aconteceria? Como que ele ficaria sabendo? E para passar uma informação daqui para Portugal? Ou seja, completamente inviável, né? Uma realidade que a gente não consegue nem imaginar, beleza? Atualmente, nossa realidade é a dos blocos econômicos. Então aí eu tenho uma lista dos principais blocos econômicos do mundo. Note uma coisa, a África, olha aí, lotada de bloco econômico, falando, nossa, mano, mas na África nem existe economia. Então, até os fracos se unem então para se ajudar, para conseguir, então, digamos assim, criar melhores condições econômicas, né? Colaborações ali entre eles. Por isso que o mundo hoje é multipolar. Nós tínhamos dois polos, né? Estados Unidos, União Soviética. União Soviética se dissolve e você passa de mundo bipolar para multipolar. Então, os principais polos econômicos do mundo hoje vão estar nos Estados Unidos, na Europa,
né? E hoje, tá? A gente tinha o Japão até a década de 90 e hoje esse centro está sendo puxado aqui para a China, principalmente essa região aqui que eu estou passando o mouse, ó, é a região das zonas econômicas especiais, né? A China só é o que é devido a essa região. Digamos assim, ó, você passar uma linha aqui, pronto, essa é a China importante. O restante aqui é deserto, gente passando necessidade, fome, no meio das montanhas aqui e tudo mais, né? Então essa aqui é a parte interessante da China, das zonas econômicas especiais. Beleza? Zona econômica especial porque o capitalismo acontece ali, tá? Então você tem ali todas as características dos países capitalistas. É ali que você tem, por exemplo, fábricas da Nike, enfim, diversas outras, né? A Nike está na China desde a década de 80, beleza? Então, logicamente que esse nosso mundo só é possível devido a essas alterações. Tem uma outra que ela é até mais atual, mas ela também vem sendo construída a partir da internet e da sua conexão com diversos outros setores, que é a instantaneidade e simultaneidade, né? Através disso, a gente tem coisas tais como essas ideias que vivem o tempo todo, né? Hoje, cutucando a gente, né? Tipo assim, você vê criancinha, qual que é a vontade do moleque? Por exemplo, eu tenho sobrinhos e a coisa que eles mais querem fazer é um canal de vídeos deles jogando Minecraft, né? Fala, por quê? Fala, porque eu quero ter seguidores e sei lá o que e tal. E eles já sabem que dá para ganhar dinheiro com os vídeos. Então, tipo, é uma loucura, né? Isso aí, crianças, tipo, de 6, 7 anos de idade. Então, de onde surgiu toda essa complexidade da nossa atualidade? É exatamente dessa financiarização da economia, de você monetizar tudo. Então tudo acaba sendo criado, né? Pode ver os coach, né? O coach é o cara que tem a fórmula perfeita para você ganhar dinheiro, mas ele não consegue, né? Porque senão ele não ia perder tempo fazendo isso. Então, na verdade, simplesmente nós tentamos ganhar dinheiro com tudo, né? E a financiarização da economia, ela é muito importante, porque nós teremos diversos outros setores surgindo. Cá entre nós, na década de 90, meus pais viviam loucos da vida comigo porque eu jogava muito videogame, né? Agora pense, na atualidade tem gente que joga videogame da vida. Fala, o que você faz da vida? Eu jogo videogame. Fala, mentira, né? As compras pela internet, eu coloquei aí o cartãozinho, né, no controle, porque, meu, dá para você gastar horrores pelo videogame, né? Os jogadores de Free Fire e tudo mais, tudo isso é a financiarização da economia, tá? E exatamente para você entender melhor tudo isso, como que você consegue fazer isso, eu deixei por último um slidezinho para explicar a instantaneidade e simultaneidade. O que vem a ser instantaneidade? É a característica daquilo que é instantâneo. Então, pum, acontece na hora. E simultaneidade é a característica do que é simultâneo. Então, várias coisas ocorrendo ao mesmo tempo. Então, instantaneidade e simultaneidade seriam várias coisas ocorrendo ao mesmo tempo, né? E de modo instantâneo. Exatamente assim. Vou te explicar melhor. Por exemplo, quando você compra alguma coisa, eu sei que a minha imagem deve estar aí tampando, tá? A imagem do cantinho aqui é exatamente uma lojinha, tá? Com um carrinho. Então pense o seguinte, eu peguei a imagem desse Payzen, né? Como é que funciona isso, a instantaneidade e simultaneidade? Quando você vai comprar alguma coisa na internet, é muito mais complexo do que o que parece. Tá? Não é simples, nem um pouco simples. E principalmente para que você tenha uma ideia disso, na década de 90 a gente tem uma criação de uma bolha econômica relacionada à internet, que é o seguinte: o cara criava um site e aí do nada ele parava e pensava assim, gente,
Se eu criar um site, eu vou dar o exemplo do que aconteceu, tá? Book.com e vender livros pela internet, eu tenho uma loja que funciona 24 horas por dia e vende no mundo todo. Então, tipo assim, como você não tinha um buscador, tá? Tipo Google, você digita qualquer merda e ele acha tudo pra você, né? Tipo, ShyPay. O que é isso? É só digitar no Google. Você pode até digitar errado, ele corrige para você, ele fala para você como é que pronuncia e tudo mais. Mas então, beleza. Na década de 90 não tinha isso, tá? Não tinha nenhum site buscador. Então você precisava entrar na internet sabendo o que você queria. Então, book.com, por exemplo, seria um nome lindo. Por quê? O que eu quero? Livro. Então eu digito book.com, né? Tem um site que é lindo, se chama pudim.com.br. Se não alteraram nada, digite para você ver que lindo que é. Eu já vou até falar o que é, porque vai que você digita. É um pudim, é uma foto de um pudim. Só o site é isso. Ele é um exemplo do que acontecia na década de 90. Então, se você tivesse um site book.com, você poderia falar que você teria a maior loja de livros do universo, né? Beleza. Só que não existia esse processo que está aí na tela do seu computador ou celular, que é exatamente como que eu pago uma coisa com cartão de crédito na internet, né? Esse é o melhor exemplo que a gente tem de financiarização da economia e de instantaneidade e simultaneidade ao mesmo tempo. Financiarização da economia, basicamente, é você conseguir comprar sem ter o dinheiro, né? É isso que o cartão de crédito faz para você. Mas então, vamos lá. O cara tinha o site book.com, mas ele não conseguia vender nada. Só que ele conseguiu vender aquele domínio por 3 milhões de dólares. Isso eu estou falando da década de 90. O cara que comprou o site, ele não conseguia vender. Essa estrutura não tinha sido desenvolvida ainda, tá? Então, olha só, como é que funciona essa bagaça? Primeiro, você vai lá, né, na loja e fala, putz, eu quero comprar tal coisa, né? Por exemplo, eu estou querendo comprar uma maquininha de fazer barba, cabelo e tudo mais, que cá entre nós está preço destruindo de tanto subir. Então o que eu faço? Eu vou lá, achei no site, falo, putz, eu quero comprar, né? Vou lá, escolho comprar com cartão de crédito e envio os dados. O que vai acontecer? A operadora do site, vai ser essa Payzen aqui, né, vai pegar meus dados e vai mandar para a Cielo, para a Redcard. E daí o que a Cielo e a Redcard fazem? Né? Redcard e Cielo são só dois exemplos aleatórios. É a bandeira do seu cartão. Ela é relacionada com o banco. E daí ela vai mandar os dados para o banco e vai falar assim, esse cara tem esse dinheiro aí? Aí o banco vai pegar e falar para ela, olha, ele tem. Beleza, então a operadora vai pegar e voltar para a Payzen aqui e vai falar assim, esse cara tem o dinheiro, né? Pode autorizar a venda. E aí ela vai mandar o dinheiro aqui para esses caras, né? Com o cartão de crédito, você tem que esperar essa aprovação. Só que isso não existia, né? E o cartão de débito, que você passa na hora. Se duas pessoas comprarem ao mesmo tempo com cartão de crédito, a compra só é desbloqueada se ela tiver o saldo, só que é instantaneamente. Não tem dessa, duas pessoas compraram, mas depois a gente vai cancelar daquele ali, que aquele ali foi errado. Não tem dessa. Não tem dessa. Então, essa é a nossa atualidade. Tudo isso desenvolvido devido às melhorias dos fluxos de dados. Essa é a nossa atualidade, beleza? E depois, agora, depois desse vídeo, depois dessa aula, a gente vai ver como que a indústria chegou ao patamar atual. Beleza, senhores? Beijão, então, bons estudos aí para vocês. Se cuidem. Beijão, até mais. Tchau, tchau.